Eu precisava do emprego. Eu realmente fiz. Sem um bacharelado, meu trabalho anterior de enfermagem não pagava muito. No geral, aguentei o estresse e o abuso enquanto mal ganhava o salário mínimo. Apenas o suficiente para eu e meu filho de 4 anos, Julia, sobrevivermos. Então sim. A vida de mãe negra solteira não era exatamente fácil. Eu me vi sendo alimentado por impulso interno, em vez de alegria ou dinheiro confortável. Só que eu não era uma mãe esforçada em seus 40 e poucos anos. Eu tinha 23 anos. Embora a maioria dos meus amigos e colegas de trabalho pudesse ir para a faculdade ou festejar nos fins de semana, fui pego em uma prisão de longas horas e orçamentos apertados. Um estilo de vida ainda mais frustrante desde que morei em uma cidade grande e vibrante como Columbus, na Geórgia. Eu nunca poderia ir para os bares ou inferno, apenas sair e conhecer caras gostosos. A diversão com Julia se tornou minha única folga dessa estressante sentença de prisão da classe trabalhadora. Mais ainda. Eu tentei. Mesmo comendo e bebendo compulsivamente, permaneci com um peso médio. Embora eu possa ter sido forçado a amadurecer além da minha idade, minha aparência não alcançou minha velha mentalidade. Eu ainda era uma mulher muito jovem. Eu tinha maçãs do rosto bonitas acompanhadas por um par de lábios sensuais. Meus olhos grandes e radiantes. Sempre que tinha tempo, até me exercitava ou alisava meu longo cabelo preto. Apenas esses momentos eram poucos e distantes entre si enquanto eu estava na enfermagem. No entanto, de alguma forma, eu perseverei. Eu me vesti bem sem ser boujé. Eu era forte e independente sem ser uma cadela catraca. Eu permaneci amigável e otimista, independentemente da minha sanidade cada vez menor. E então, finalmente, aconteceu. Recebi o retorno de chamada. Uma oferta de trabalho para ir para algum lugar mais alto do que este inferno. Eu ia ser o atendente do 911. Por mais louco que pareça, o cronograma seria menos desgastante. O salário muito melhor. E trabalhar para o departamento de polícia de Columbus significava que eu receberia todos os tipos de benefícios. Sem falar na chance de crescer através de diversas promoções. Claro, eu sabia que isso seria estressante. Eu tinha ouvido todas as histórias de terror de ex-atendedores de chamadas que eu conhecia e das histórias de terror literais que eu tinha visto no Reddit. Mas eu tinha que pensar em Julian. Eu agora teria mais tempo com ele. Menos tempo sendo mal pago, com raiva e cansado pra caralho. Krista Eis agora poderia viver. O único problema era o treinamento. Essa merda ia levar 8 semanas. 8 semanas preso em uma sala de aula. De segunda a sexta, das 8 horas às 17 horas obviamente, eu queria estar preparado antes de ser jogado para os lobos ferozes que atacavam nossas linhas diretas 911. Mas merda, foi chato. Tivemos que revisar inúmeros livros didáticos, todos os protocolos, até mesmo fazer um curso intensivo de RCP. Sem falar nas horas e horas de roleplay. Como uma aula de teatro enfadonha cheia de hacks amadores, meus colegas e eu nos revezamos para jogar o chamador e o tomador de chamadas. Acho que rendeu facilmente $13 a hora. Mas mentalmente, isso se tornou um teste insuportável para nossa paciência. Depois de mais ou menos um mês, esses ensaios gerais finalmente levaram a noite de estreia. Na sexta-feira, receberíamos ligações pela primeira vez. Chamadas ao vivo. Eu estava animado, mas nervoso. Inferno, todos nós éramos. Como soldados se preparando para a guerra, eu e os outros 4 estagiários chegamos às 8 da manhã em ponto. Nossa sala de aula era mais baixa que o primeiro andar da delegacia. Um porão literal. Um corredor mal iluminado nos levou por máquinas de venda automática e direto para este bunker de um 911 Center. Nada além de ar frio ao nosso redor. Nossa instrutora, a senhora Wilder, já havia nos guiado durante a primeira semana. Em uma das extremidades do centro ficava o próprio andar do 911 e uma série de cubículos cheios de enormes monitores e telas de computador. Uma arena que oscilava entre o estrionismo de Wall Street e a monotonia das 9 horas às 17 horas. Não havia janelas, nem alegria. A iluminação apropriada para um laboratório clínico e assim como o ambiente. Quando as ligações começaram, os trabalhadores entraram em frenesi. E quando as ligações pararam, as coisas pareciam agonizantes. Tedioso. Dentro daquelas paredes cinzentas insípidas, o call center era a calmaria do departamento de polícia de Columbus. 2 portas duplas separavam este tortuoso teleton do resto do 911 Center. Da nossa sala de aula. Neste momento, contei cerca de 7 pessoas de meia idade exaustas trabalhando nas linhas. 2 atendedores de chamadas, 4 despachantes e uma supervisora realmente desagradável. Ela era uma mulher gorda e desleixada. Então, novamente, a grande maioria dos funcionários aqui estava acima do peso. Todos nos disseram que era um efeito colateral inevitável do trabalho. Mas meus colegas e eu ainda tínhamos que aguentar mais um mês de treinamento. Sim, estaríamos atendendo chamadas. Chamadas supervisionadas. Mas ei, é melhor do que ter que fazer uma dramatização terrível ou memorizar incontáveis códigos de execução. Então lá estávamos nós na sala de aula apertada. Um espaço claustrofóbico de mesas antigas, manequins baratos de RCP e um quadro branco. Não havia janelas. Nenhuma escapatória. A porta fechada nos manteve presos em nosso próprio mundinho. Como exploradores encalhados em volta de uma fogueira, nós 5 estagiários ficamos perto do aquecedor portátil. Nosso único consolo do frio implacável. A senhora Wilder e sua assistente Kelly estavam na recepção. Ao lado do laptop grande. Nosso manual do 911 estava ao lado do laptop. O manual era nosso roteiro para as diversas emergências futuras que estávamos prestes a enfrentar. Suas páginas murchas são mais velhas que tábuas de pedra. Sentei-me perto dos meus colegas. Havia Tânia, uma linda garota negra de 20 e poucos anos. Ela e eu fomos juntas para o ensino médio e Tânia ainda era tão charmosa, barulhenta e pequena quanto era na época. Suas roupas extravagantes só combinavam com suas unhas coloridas em forma de garra. Então havia Abby, a única de nós que era casada. Uma loira alta e plus size com óculos e sarcasmo de sobra. Seu estudo e imenso conhecimento neste trabalho envergonham a todos nós e até mesmo os instrutores. Aos 18 anos, Catherine era a mais nova de nós. Ela era morena com um forte sotaque sulista.
Achei que ela fingia ser mais burra do que realmente era, pelo menos, pensei que ela só estava tentando ser engraçada. E, finalmente, havia Patrick, o único cara da classe. Um dos dois caras em todo 911 Center. Patrick era engraçado e fofo e muito estranho também. Magricela de olhos verdes, seu humor mórbido desconcertava a todos. Por outro lado, ele também era um escritor de terror e, pelo que entendi, até postou no Reddit. Dada a falta de homens aqui, eu poderia dizer que as atendentes de chamadas de meia-idade, mais sedentas, mantinham constantemente seus olhos famintos nele. Ele também tinha 27 anos e era mais velho que o resto de nós. Inferno, acho que ele tinha um diploma, e então quem diabos sabe como ele acabou aqui? Nossos instrutores eram legais na maior parte. A defensora era a Sra. Wilder, uma senhora negra mais velha com óculos e cabelos espalhados por todo lugar. Mas ela nos respeitava e nós respeitávamos seu estilo gentil, mas autoritário. Como um sargento veterano, ela havia experimentado seu quinhão de histórias de guerra naquelas linhas telefônicas. E isso remontava quando eles não usavam computadores. Por outro lado, Kelly era um pouco mais jovem. Mais quadril. Uma loira Southern Belle com uma atitude e um rosto agradáveis. E sim, nós andamos em cima dela como rebeldes do ensino médio em um doce professor substituto. Mas agora, nós 5 estagiários estávamos sentados em antecipação nervosa, aguardando nossa sentença de morte de uma primeira chamada. Sob os olhos atentos da Sra. Wilder e Kelly, este seria nosso primeiro gosto da vida do atendente de chamadas. Agarrado ao meu fone de ouvido, eu roubei um olhar para os rostos inquietos dos meus colegas. Pela primeira vez, nem estávamos atirando em merda às 8 da manhã. Não com o campo de batalha surgindo diante de nós. A Sra. Wilder verificou o laptop mais uma vez. Ela apertou o touchpad e deu um passo para trás. A tela e as luzes do laptop ganharam vida. Tudo bem, ela disse em um tom forte. A Sra. Wilder confrontou a classe. Fazendo o papel de seu braço direito, Kelly tentou imitar o olhar severo de Wilder. Quem é o primeiro? A Sra. Wilder nos desafiou. Ficando quietos, evitamos o contato visual com esse pelotão de fuzilamento. E nosso destino. A tensão silenciosa dominou a sala. O sorriso perverso da Sra. Wilder desapareceu. Lutando contra minha ansiedade, pensei em levar um para o time. Afinal, não é como se eu pudesse evitar para sempre confrontar essa ligação. Mas bem quando eu estava prestes a subir, a Sra. Wilder fixou em Tanya. Você primeiro, Tanya, disse a Sra. Wilder em um tom firme. Nosso instrutor estava de volta ao modo de sargento. Gemendo, Tanya se levantou e caminhou em direção ao laptop. Ela e eu trocamos um sorriso cansado. Você entendeu, garota, eu brinquei. Cara, eu espero. Tanya exclamou. Kelly guiou Tanya até a mesa. Conectado no fone de ouvido de Tanya. Vigiando-os como uma estupidez autosséria, a Sra. Wilder apontou para o manual. Apenas lembre-se de que você pode usar isso a qualquer momento. As palavras não encorajaram exatamente Tanya. Ela me lançou um olhar angustiado. Estaremos bem aqui, continuou a Sra. Wilder. Ó senhor. Tanya disse através dos nervos. Meus colegas e eu não podemos deixar de rir. Pelo menos não seríamos a primeira cobaia. Pobre Tanya. Inclinando-se para Tanya, Kelly apontou para a tela. Ok, sua chamada está chegando lá. Clique e você seguirá o script. Tudo bem, disse Tanya. Nós vamos ouvir tudo, então não fique nervoso. As mãos trêmulas de Tanya colocaram um fone de ouvido. Ela sorriu para mim. Oh, criança. Você aumentou o volume, certo? A Sra. Wilder perguntou a Kelly. Sim, senhora, Kelly respondeu enquanto se afastava da mesa. Curiosa, Catherine olhou para a Sra. Wilder. Está ocupado hoje? A Sra. Wilder deu a ela um sorriso malicioso. Ah, vai ser. Confie em mim. Como um alarme apocalíptico, um telefone tocando soou pela sala. Diretamente do notebook. O som levou Tanya ao frenesi. Ai Jesus, ela gritou. Responda. Disse a Sra. Wilder. Recuperando-se rapidamente, o foco de Tanya ultrapassou seu charme pateta. Ela clicou na chamada. A estática explodiu nos alto-falantes do laptop. Como um sinal perdido no rádio, tudo era ruído branco. A inquietação cruzou o rosto de Tanya. Columbus 911, qual é o endereço da sua emergência? Apenas um mar de estática cumprimentou. Onda após onda de gritos mecânicos. Columbus 911, qual é o endereço da sua emergência? Tanya repetiu. Nada. A constante estática cortava o ar. Achei que podia até ouvir passos fracos em meio ao barulho. Mesmo vozes fracas. Continue, ordenou a Sra. Wilder a Tanya. Tanya manteve os olhos na tela. Colombo 911. Um clique repentino a interrompeu. Um tom de descagem oco soou como a linha plana de um monitor cardíaco. Derrotada, Tanya apenas balançou a cabeça. Ah, criança. Não, você fez bem. A Sra. Wilder a tranquilizou. Com medo, Tanya arrancou o fone de ouvido. Definitivamente, acrescentou Kelly. A Sra. Wilder encarou o resto de nós. Apenas lembre-se, nunca desligue. Tanya abriu um sorriso nervoso. Eu estava prestes a fazer isso. Essa merda me deixou estranho. Mantendo sua seriedade acadêmica, a Sra. Wilder a encarou. Bem, esse tipo de ligação acontece o tempo todo, então é melhor você se acostumar com isso. Patrick foi o próximo. Ele não estava ansioso para dizer o mínimo. Até mesmo sua frieza maluca se transformou em ansiedade quando ele colocou o fone de ouvido. Abriu um sorriso tranquilizador. Ele apenas me ofereceu seu sorriso fofo. E uma risada estranha. Insuportável como sempre, a Sra. Wilder foi direto para ele. Agora é só usar o manual se for preciso. Sim, senhora, disse Patrick. Tanya me deu um leve soco no braço. Está pronto? Ela brincou. De jeito nenhum, garota. Eu respondi. Cara, você tem isso. Ela olhou para Patrick. É melhor você atender essa ligação, Patrick. Patrick sorriu.
Vou tentar. Outro toque nos interrompeu. Tudo bem, disse Patrick, tentando se acalmar. Mas esses anéis foram choques dolorosos para nós, novatos. Mesmo quando não éramos nós que respondíamos, o resto de nós ficava nervoso. Afinal, nós nos aproximamos ao longo do treinamento. Uma comunidade de atendimento de chamadas. Patrick se forçou a responder. Columbus 911, qual é o endereço da sua emergência? Ele perguntou com um tom mecânico memorizado que todos nós dominamos para aquela pergunta de abertura. Uma estática ainda mais turbulenta soou. Patrick se encolheu com um som. Inferno, todos nós fizemos. O concerto de assobios continuou. Alto e desorientador. Irritada, Tânia tapou os ouvidos. Droga, garota. O que é isso? Mas para mim, não havia dúvida. Tinha que ser o mesmo chamador. Eu podia ouvir o mesmo movimento ao fundo. Essas mesmas vozes baixas e abafadas. O mesmo fale aparece através daqueles gritos soníquos. 911 Columbus, qual é o endereço da sua emergência? Patrick disse em uma gagueira nervosa. A senhora Wilder se inclinou em direção ao laptop. É o mesmo número? Não. Um tom de descagem ultrapassou a chamada misteriosa. Os sons sobrenaturais cessaram. Simples assim, acabou. Confusos, todos nós vimos Patrick tirar o fone de ouvido. Abby forçou um sorriso. Quem era aquele? Eu não sei, disse Patrick. Brincalhão, Tânia confrontou a senhora Wilder. O que está acontecendo, senhora Wilder? São dois deles agora. A conexão está funcionando? Perguntou Catarina. Como um político se defendendo de uma enxurrada de perguntas, a senhora Wilder nos dispensou. Confie em mim, é normal. Você vai receber ligações estranhas como essa. Ótimo, brincou Patrick. Ah, sim, ela está certa, acrescentou Kelly. Seu apoio inabalável à senhora Wilder ainda é extra. Sem perder o ritmo, a senhora Wilder voltou sua atenção para Patrick. Mas você não desligou. Isso é bom. Lembre-se de nunca. Nunca desligue, Tânia terminou de brincadeira. A senhora Wilder apenas deu um sorriso fraco. Certo. Eu não pude deixar de rir. Mesmo com a estática assustadora ainda presa na minha cabeça. Ainda repetindo em minha mente. Só estou dizendo a vocês o que esperar, disse a senhora Wilder. Você vai ter que ser profissional quando sair no chão. Em uma explosão frenética, a maçaneta da porta trancada começou a chacoalhar. Como se a maçaneta de latão estivesse ganhando vida. Curvas rápidas e chocantes. Assustada, toda a classe olhou para ele. Estamos treinando. A senhora Wilder gritou a plenos pulmões. Agora ela estava no modo sério de sargento. O barulho ficou mais lento. Mais fraco. Sinto muito, mas estamos treinando. A senhora Wilder gritou. E a maçaneta então se desvaneceu até a quietude. Uma morte lenta. Cada um de nós olhou para ele. Além de algumas risadas ou sorrisos forçados, não conseguíamos disfarçar nosso mal-estar. As risadas da senhora Wilder quebraram o silêncio enquanto ela nos encarava. Bem, agora acabou, é a sua vez, Abby. Eles telegrafaram para Abby. E então outra ligação chegou. Sempre o animal de estimação do professor premiado, Abby atendeu antes do final do primeiro toque. Antes que a senhora Wilder pudesse entrar. E havia a mesma estática. As mesmas ondas de som queimado. Uma sinfonia embaralhada. Columbus 911, qual é o endereço da sua emergência? Abby disse no microfone. A estática persistiu. Só agora eu podia ouvir o movimento claro. Todos nós poderíamos. Passos altos tocaram sobre o ruído branco. Passos cambaleantes. Móveis caindo. Confusa, a senhora Wilder se inclinou mais perto da tela. Columbus 911, qual é o endereço da sua emergência? Abby repetiu. A senhora Wilder encarou Kelly. É o mesmo número. Kelly verificou a tela. O medo fez com que seus olhos se arregalassem. Oh meu Deus, você está certo. O que eu fiz? Patrick perguntou. Atrás de um olhar preocupado, a senhora Wilder olhou para o laptop. No número listado. Sim, ela disse, sua voz prejudicada pelo desconforto. Esse é o mesmo? Tânia exclamou. O arranhar da estática tornou-se implacável. Como um disco arranhado do inferno, os sons dominaram nossas mentes. Presa em um silêncio constrangedor, Abby pediu ajuda à senhora Wilder. Sobre a única coisa que ela poderia fazer. Um grito doloroso atravessou a estática. A voz de um cantor torturado nesta bagunça eletrônica. O grito feminino era baixo, mas agonizante. E logo deu lugar a respirações desesperadas. Nenhum dos meus colegas disse uma palavra. Não houve sequer uma tentativa esfarrapada de humor em meio a esse terror compartilhado. A voz da mulher tentou romper a constante estática. Ajude-me. Ela se esforçou para dizer através das respirações ofegantes. A senhora Wilder encarou Abby. Fale com ela, ela disse, incapaz de esconder seu tom trêmulo. Na ligação, os passos pesados da mulher foram ouvidos tropeçando. Seus gemidos constantes tão dolorosos quanto seu grito. Como um servo nos faróis, Abby olhou para a tela, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. A palidez permeava seu rosto. Ajude-me, disse a mulher. A ligação terminou antes mesmo que ela pudesse terminar. Como se o suporte de vida da mulher tivesse sido desligado em um puxão impiedoso. A senhora Wilder não esperou para quebrar o silêncio. Mas sua atuação terrível não conseguia esconder o quanto essas últimas ligações a perturbaram. Ok, isso foi bom, Abby, disse ela. Transportando-nos através desse medo persistente como gado, ela reuniu o próximo estagiário. Catherine, é a sua vez. Lutando contra o arrepio e o frio, cruzei os braços. Decidi falar apenas para tirar da cabeça aqueles replies perturbadores. Para tirar a estática da minha cabeça. Senhora Wilder, o que fazemos em situações como essa? Eu perguntei. Como quando é o mesmo interlocutor nos incomodando. A senhora Wilder me deu um aceno de desdém. Oh, são apenas trotes.
Recebemos um monte deles. Catherine sentou-se no laptop. Imediatamente, outra chamada veio rugindo. Depois de verificar o número, a Sra. Wilder deu um sorriso animado. Tudo bem, este é diferente, ela disse. Kelly soltou um suspiro de alívio. Uau, graças a Deus. Você e eu, garota, disse Tânia. Catherine atendeu a chamada. Mas a estática estragou nossa segurança. A mesma estática. Todo o ruído branco intenso nos deu ainda mais calafrios nesta sala de aula fria. Preocupada, Catherine olhou para nossos instrutores. Senhorita Wilder. A Sra. Wilder apontou para o laptop. Apenas fale com eles. Um grito longo e sinistro irrompeu do laptop. Muito humano para ser um animal moribundo e muito familiar também. A mulher havia voltado. Ah, merda! Tânia gritou. Como uma figura de ser apavorada, Catherine olhou para o computador, com os olhos arregalados pra caralho. Sua boca estava muito paralisada até para gritar. A paisagem sonora constante e estática flutuava em torno de nossa atmosfera. Ao longo da sala de aula. A Sra. Wilder deu um passo nervoso para trás. E então a voz da mulher veio ao telefone. Ajude-me. Ela disse em um suspiro moribundo. Ajude-me, por favor. A estática saiu de controle. Uma avalanche de som. Catherine, fale com ela. Sra. Wilder gritou. Tremendo, Tânia levantou-se. Como ela está ligando de um número diferente, sua voz assustada gritou. Mas nunca obtivemos uma resposta. E Catherine nunca conseguiu fazer a pergunta inicial. Um solavanco duro irrompeu do laptop. Um baque violento e o telefonema terminaram bem antes que os gritos da mulher pudessem ressurgir. Cada um de nós foi deixado em suspense horrorizado. Meus olhos permaneceram no computador. Meu corpo uma bagunça trêmula. Eu me senti impotente. Especialmente com a iminência inevitável de quem subiria lá em seguida. Abalada, Tânia apontou para o computador. Sra. Wilder, quem é aquela mulher? Como uma vítima em negação, a Sra. Wilder evitou contato visual conosco. Ela é apenas um trote, pessoal. Estou dizendo a vocês. Kelly deu a ela um olhar estranho. Nem ela estava comprando essa merda. A Sra. Wilder ajudou Catherine a se levantar. É melhor vocês se acostumarem com eles, murmurou a Sra. Wilder. Isso é tudo o que estou dizendo. O aquecedor não teve chance de curar minhas cicatrizes. Principalmente quando a adrenalina agora se juntava ao medo e ao frio. Continuei olhando para o laptop. Forçado a enfrentar meu destino. Presa em um estado catatônico, Catherine cambaleou de volta para seu assento. Nós 5 agora formamos uma formação assustada. Sua vez, Krista. A Sra. Wilder gritou. Eu sentei lá, hesitante. Incapaz de me consolar antes da ligação. A Sra. Wilder acenou para mim. Vamos, é a sua vez, disse ela. Ninguém vai te machucar. Com a marcha lenta de uma criança indo para a sala do diretor, caminhei até a recepção. Eu podia sentir os olhos de todos grudados em cada passo meu. Você consegue, garota, ouvi Tânia dizer. Ei, talvez eles desliguem, disse Patrick como uma piada reconfortante. Pelo menos eles estavam tentando me encorajar nesta assustadora manhã de sexta-feira. Mas eu não conseguia sorrir. Agora não. Não no meu dia do julgamento 911. Kelly e a Sra. Wilder se aglomeraram ao meu redor enquanto eu me sentava na frente do laptop. Liguei o fone de ouvido. Meu aperto trêmulo colocou sobre minhas orelhas. Agora eu realmente me sentia acorrentado ao computador. Para esta próxima chamada. Ao encarar o laptop, senti mais ansiedade tomar conta de mim. Tantos programas já estavam lá em cima. Uma caixa de despacho, a linha telefônica, várias guias de atendimento de chamadas e tudo o que eu tinha visto nos livros. Mas tudo isso muito mais assustador na tela. A Sra. Wilder me indicou o ícone da linha telefônica. Agora, quando tocar, basta clicar para atender, disse ela. Sim, senhora, respondi. Tentando me concentrar, evitei meus colegas de classe. Mesmo quando eles estavam apenas sendo solidários. Tânia e Patrick, meus constantes líderes de torcida. Em meio à excitação crescente, tive que esperar. Com a pele suando de frio, reajustei o microfone do fone de ouvido. Mas não precisei esperar muito. Toque, toque, gritou o laptop. O ícone da linha telefônica tremeu com ferocidade. A chamada recebida de 70664554545. Lutei contra os nervos. Eu tive que passar por mim. Para Juliana. Com um clique rápido, eu atendi. Columbus 911, qual é o endereço da sua emergência? Eu disse com uma voz forte. Canalizando minha Sra. Wilder interior. Como um robocal com defeito, ouvi o ruído branco me dominar. A estática incessante cantou. Mas eu não desisti. Não com a Sra. Wilder respirando no meu pescoço. E com Julia dependendo de mim em casa. Columbus 911, qual é o endereço da sua emergência? Eu disse novamente. A estática permaneceu estável. Os ruídos inquietantes são as ondas sonoras dos mortos. Aparentemente um sinal de socorro do espaço sideral ou além do túmulo. Isso não pode estar acontecendo de novo, ouvi Kelly dizer à Sra. Wilder. Aguentar. A Sra. Wilder disse a ela. Eu mantive meus olhos na tela. Mais atraído uma vez que ouvi os movimentos entre a estática. Movimentos desajeitados. Ajude-me. A voz da mulher rastejou até mim. Todos ficaram em silêncio. O medo quase dominou minha própria voz e força. Quase. Senhora, qual é o endereço da sua emergência? Eu perguntei. Eu podia sentir minhas mãos apertando com força. Um tique nervoso muito além do meu controle. Os passos ficaram mais pesados na tempestade estática. Como se a mulher estivesse reunindo todas as forças que lhe restavam apenas para esta ligação. Ajude-me. Ela disse. Imerso, inclinei-me para mais perto do laptop. Senhora. Ajude-me, a mulher gritou em um uivo doloroso. Assustado, eu caí para trás.
Ouvi Tânia gritar de susto. Ajude-nos, a mulher gritou na estática sufocante. Ajude-nos, por favor. Como outros pacientes de asilo, uma coleção de gritos atormentados se juntou a ela. Feminino, masculino. Gritos agonizantes, sussurros enfraquecidos. Lamentável soluço. Tudo isso derramou pela linha. Todas essas pessoas com dor óbvia e todas morrendo. Ouvi prateleiras desabarem em torno dos gritos. Mais movimento caótico irrompeu. Seu pânico aterrorizado bem à mostra. Ajude-nos, uma velha senhora gritou. Mande alguém, um homem em pânico atirou em mim. Suas vozes ficaram cada vez mais altas. Com a estática uma batida inquietante, seus cânticos desesperados formaram um desesperado apelo final. Meu fone de ouvido balançou com a força deles. Por favor, nos ajude. Uma jovem choramingou. As vozes das vítimas se sobrepunham. Fundidos juntos para este frenesi assustador. O quarto da morte clamava por mim. E eu estava com muito medo de dizer a porra de uma palavra e muito menos seguir o protocolo. Por favor, nos ajudeis, a mulher de antes gritou, sua voz agora gutural e saindo de uma alma ferida. Assustado, eu me afastei do teclado. Meu fone de ouvido caiu. Minhas mãos agitadas bateram no touchpad, encerrando a ligação. Eu inadvertidamente nos enviei para um silêncio sufocante. Respirando pesadamente, fiquei parado e encarei a tela. Um brilho vermelho agora decorava o ícone da linha telefônica. O texto da caixa dizia, chamada encerrada a 1 hora e 44 minutos. 1 minuto e 44 segundos de puro terror. Percebi meus colegas assustados me observando. Nosso curso de treinamento 911 agora se transformou em uma casa de terror. Por que você fez isso? A senhora Wilder gritou consternada. Sua voz era um desfibrilador radiante em meio ao nosso silêncio mortal. Assustado, enfrentei seu olhar de desaprovação. Eu disse para você nunca desligar. A senhora Wilder gritou. Uma Kelly calma deu um passo em minha direção. Sim, você deveria ter seguido o protocolo, Krista. Do que você está falando? Tânia gritou. Olhei para Tânia. Feliz por tê-la ao meu lado. De volta ao modo disciplinador, a senhora Wilder confrontou a turma. Olha, isso é treinamento. Eu disse a vocês que vocês vão receber ligações assim. Então, Tânia respondeu. A senhora Wilder olhou furiosamente para mim. E você não deveria desligar, Krista. Nunca. Por alguma razão, olhei de volta para Kelly. Sabendo muito bem de que lado essa vadia estava. Ela está certa, disse Kelly, uma calma estoica voltando à sua voz. Aliás, tanto ela quanto a senhora Wilder estavam muito calmas. Espere, então isso foi tudo besteira? Tânia perguntou. A epifania se espalhou entre nós. Eu estava preso em algum lugar entre aliviado e louco como um inferno. Puta merda. Patrick murmurou. A senhora Wilder abriu um sorriso perverso. E se ela não fosse minha instrutora ou 30 anos mais velha, eu teria dado um soco nela ali mesmo. Ei, temos que treinar vocês para os malucos, continuou a senhora Wilder. E todos passaram, exceto você, Krista. Controlando meu temperamento para Julia, tudo que fiz foi encarar. Um olhar mortal para a senhora Wilder e Kelly. Mas isso é tão estúpido. Tânia gritou. Sim, quem estava fazendo essas ligações? Abby perguntou. Kelly deu um passo em direção aos estagiários. Conseguimos alguns dos atendentes de chamadas para fazer isso. Ela fez um gesto em direção à porta. Eles sempre nos ajudam nessa parte. Uau! Foi tudo o que consegui dizer. Eu posso ter sido capaz de me impedir de dar socos, mas não consegui esconder a raiva latente da minha voz. Rindo, a senhora Wilder me deu um tapinha nas costas. Ei, está tudo bem. Vamos refazê-lo mais tarde. Ela caminhou em direção à porta. Recomeçar? Eu disse com desgosto. Ah, sim, disse a senhora Wilder. Ela destrancou a porta. Fazendo o papel de vice, Kelly olhou para mim. Ela está falando sério agora. A senhora Wilder abriu a porta. Dando-me um sermão como um administrador de escola secundária, Kelly apontou para o meu rosto. Agora eu acho que você vai ficar bem, mas da próxima vez, não desligue essa ligação. Tudo bem. Eu ouvi a senhora Wilder cambalear para trás. Em passos altos e em pânico. Então Tânia soltou um grito dramático. A classe inteira olhou para a porta aberta. Um oceano de sangue inundou todo o corredor. Bem na porta da nossa sala de aula. Eu podia ver a vermelhidão vívida grudar no chão. Como tinta horrível, sangue cobria as paredes. Mesmo manchado na porta da nossa sala de aula. E lá deitado no mar carmesim estava o supervisor do Centro 911. Suas roupas desleixadas agora cobertas de sangue e cortes profundos e grosseiros. Longas facadas esculpidas em seu cabelo preto. Seu peso diminuiu em uma tentativa sangrenta de cirurgia bariátrica. Assustado, mas compelido, corri até o supervisor. Oh Deus! Eu disse. A mão do supervisor ainda segurava seu celular. E seu último número discado me provocou 911 training. Foi ela quem nos ligou o tempo todo. Durante esse treinamento de chamada maluco que deu errado. Com o canto do olho, vi que a maçaneta tinha manchas vermelhas de impressões digitais. Esta senhora não teve chance de entrar. Não quando a porta estava trancada. E não quando estávamos treinando sob a supervisão da senhora Wilder. Senti uma onda de colegas passando por mim. Senti Tânia agarrar meu pulso para me arrastar para longe. Arraste-me através deste museu vermelho sangue que se estende diante de nós. Quem diabos fez isso? Kelly chorou em meio às lágrimas. Não sei. A senhora Wilder gritou com ela. Temos que pegar o sargento Fonda. Em vez de seguir os outros até os elevadores, Tânia me conduziu pelo 911 Center. Patrick até nos seguiu até a sala do atendente. Sua curiosidade mórbida aparentemente tão forte quanto a minha. Como poças de chuva, nossos pés espirraram no carmesim transbordante. O ritmo estrondoso é tão hipnótico e perturbador. Ao entrar na sala, paramos apavorados. Todos estavam mortos.
Massacrado. Fatiado além do reconhecimento. Corpos espalhados como gado mutilado. Membros decepados em todos os cantos. Cabeças decepadas ainda usando seus fones de ouvido. Este Koltakir Office é uma fusão entre zona de guerra e sala de operações. Tudo estava coberto de sangue, exceto pelas telas do computador. E todos mostraram os últimos números discados, 911 trem. Incapazes de ligar para o 911, esses funcionários ligaram para a próxima melhor coisa e nós. E naquela ligação final e fatídica, eu não havia seguido o protocolo. Em vez disso, desliguei em um massacre em andamento. E agora tínhamos um código 7120. Tanto os 7120S.